Sou o professor Batata e vou resolver com vocês o exercício da UEM 2013. João aqueceu uma mistura homogênea de água e cloreto de sódio, monitorando a temperatura da mesma. Ele notou que a temperatura θ em graus Celsius variou nos 10 primeiros minutos de aquecimento, aproximadamente segundo uma função θ, função de t, 3/4 de t ao quadrado mais 25. Sendo t o tempo em minutos transcorridos a partir do início do aquecimento, a partir de t igual a 10, a água entrou em ebulição. E o comportamento da função θ se alterou para θ, em função de t, igual a 0,5t mais 95, para t maior ou igual a 10. Sabendo que a pressão de vapor da água pura a 100 graus Celsius é de 1 atmosfera, e com base na situação exposta, assinale o que for correto. Item 1. Considerando que a água da mistura entra em ebulição a exatos 100 graus Celsius e levando em conta o efeito ebulioscópico, pode-se afirmar que a pressão atmosférica no local onde foi realizado o experimento é inferior a 1 atmosfera. Bom, se a água é pura, numa pressão de 760 milímetros de mercúrio ao nível do mar, seu ponto de ebulição é 100 graus. Se eu tenho uma solução de água mais sal, graças ao efeito ebulioscópico, nessa mesma pressão, o ponto de ebulição da água seria maior que 100. Portanto, se a solução ferve a 100 graus Celsius, é porque a pressão externa é menor que 760 milímetros de mercúrio. Item 2. A concentração de cloreto de sódio se mantém constante na mistura enquanto a água sofre ebulição. Isso está errado porque, conforme a água vai fervendo, eu tenho uma concentração do cloreto de sódio na solução, que é dada pela relação número de mols, volume da solução. Durante a fervura da água, somente a água sai. Se a água sai, o volume diminui. Se o volume diminui, a concentração de sal na solução aumenta. Portanto, item 2, falso, incorreto. Item 4. No plano cartesiano, o gráfico da função θ para t maior ou igual a 10 corresponde a um segmento de uma reta que passa pela origem dos eixos coordenados. No enunciado, ele disse que quando t é maior ou igual a 10 minutos, nós temos essa função, que é uma função do primeiro grau, do tipo y é igual a ax mais b. Ele está dizendo que se o tempo for zero, o que vai acontecer? Θ será 95 graus Celsius, que não é a origem. A origem é o ponto 00. Então esse também é falso. Item 8. A temperatura inicial da mistura é 25 graus Celsius. No enunciado, ele colocou que a função da temperatura em função do tempo, a função que descreve esse comportamento, é 3/4 de t ao quadrado mais 25. O que ele está sugerindo é quando o tempo for zero, quanto que será a temperatura? Então, a temperatura, em função t igual a zero, será 3/4, 0 mais 25. Portanto, a temperatura θ, para t igual a zero, que é o início do aquecimento, será 25 graus Celsius. Portanto, essa afirmação é verdadeira.
Item 16. No plano cartesiano, o gráfico da função θ no intervalo 0 menor ou igual a t menor que 10 corresponde a um arco de uma parábola que não toca o eixo das abscissas. Isso é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque nesse intervalo, a função que descreve a variação da temperatura em função do tempo é dada por essa equação do segundo grau, que sugere uma parábola. E no tempo igual a zero, nós vamos ter aqui a temperatura de 25 graus Celsius. Como isso daqui é uma equação do segundo grau, isso descreve uma parábola até chegar no tempo 10. A partir de então, eu tenho aquela equação do primeiro grau, que é uma reta crescente. Então agora nós temos como correta a 1, a 8 e a 16. Então a soma das corretas é 25.